Bora lá, galera. Então vamos lá. Só uma coisa, tá? Podem ir mandando as dúvidas no chat que eu vou respondendo aos poucos, tá? Então pode ir mandando as dúvidas aqui no chat que eu vou respondendo. E, e eu vou respondendo aqui pra vocês, tá bom? Então podem mandar as dúvidas durante a live que eu vou responder, eu vou interagir com vocês e a gente vai chegar no resultado massa. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês. Uma rotina, ela é quebrada em vários pontos. E um desses pontos é a meta. O que é a meta? Vamos lá, pode começar a anotar agora no seu caderninho, pode começar a anotar. Meta é quantas horas por dia você vai estudar. O aluno que estuda em tempo integral, e galera, uma coisa, essa live ela tanto vai servir para quem estuda em tempo integral, quanto para quem estuda em horários normais, só de manhã ou só à tarde, tá? Aqui, o princípio dela, ela funciona para os dois, sendo que vai ter algumas características mais específicas e algumas características mais peculiares para quem estuda em tempo integral. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Gleidiane, se eu vou deixar a live salva, a live vai ficar salva sim, beleza? Não se preocupem, a live vai ficar salva. Tirando o workshop, todas as aulas elas ficam gravadas e elas são gravadas e postadas tanto no Instagram quanto no YouTube, beleza? Mas vamos lá. Primeira meta, horas por dia. É muito importante vocês definirem quantas horas por dia vocês vão estudar. E por que eu falo vocês definirem e não eu definir? Porque cada um tem um modo de estudo e tem uma rotina um pouquinho diferente, mas eu vou dar um direcionamento e eu vou falar exatamente como que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Mas vamos lá, meta. A meta é quantas horas por dia você vai estudar. Então você tem que definir a hora exata que você vai começar e a hora exata que você vai terminar, tá? E eu preciso que vocês tomem cuidado com algumas coisas que eu vou explicar agora. Com relação à meta. Vamos lá. O que essa figura tem a ver com meta e o que é importante vocês entenderem nessa figura? Existe uma parada no nosso cérebro, não no nosso cérebro, mas no nosso organismo, que se chama alcalose pós-prandial. Basicamente, explicando o que é isso, é o sono depois do almoço ou o sono depois da gente comer uma comida pesada, ou comer, ou se alimentar mesmo, né? Comer tipo uma janta, comer um almoço, aquele soninho, sabe, depois do almoço? Eu sei que vocês sentem, me fala aí se vocês sentem aquele soninho também, quero ver se vocês sentem, porque se for só eu sou alienígena aqui na Terra. Mas eu preciso explicar isso para vocês. A alcalose pós-prandial é uma coisa que acontece no nosso organismo que é basicamente aquele sono que a gente sente depois do almoço. E vocês precisam tomar muito cuidado com isso, porque tem muito aluno que vai estudar depois do almoço ou depois do jantar, que no caso é vocês que estudam em tempo integral. E depois do jantar também acontece a mesma coisa que acontece com o almoço, a alcalose pós-prandial. O que é a alcalose pós-prandial? A alcalose pós-prandial é quando o seu sangue ele fica alcalino, ele fica básico. E aí, quando você come, vem muita energia, muito ácido gástrico pro seu estômago, né? Pro seu intestino, pro seu estômago. Então, é uma energia muito grande para lá. Então, por isso que você sente aquele cansaço, aquele sono, aquela falta de energia. Porque muita energia é levada para a digestão da alimentação, tanto no almoço quanto no jantar. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. E como é que e aquele sono ele é normal? E como é que você faz para que quando você for começar a estudar, aquele sono não seja um empecilho de lhe manter estudando? Porque, cara, é normal. Você vai começar a pegar aqui um livro, você começa a ler um livro e, cara, vem aquele sono. Aí você fica, nossa, cara, que sono. E aí você não consegue se concentrar e você acaba às vezes até dormindo. E qual é o grande lance na sua rotina de estudo que você tem que tomar cuidado? É que você não deve começar com matérias, anota aí, você não deve começar com matérias de leitura. Pois, Isaac, mas humanas, mas linguagens é as matérias que eu mais gosto. Eu também, eu também. As matérias que eu mais gosto são humanas. Não só as que eu mais gosto, tá? Só as que eu mais gosto. E também, mas eu também gosto de exatas e natureza também, mas é uma das que eu mais gosto de ler, de me debruçar, de realmente estudar. E é uma das matérias que eu mais gosto. E assim, cara, você não pode começar por ela, porque são matérias de leitura. Matérias de leitura, o seu cérebro ele trabalha de uma forma diferente. Ele não está ativo, ele simplesmente está lendo. Então ele está, sabe? Então é natural que depois do almoço ou depois do jantar, que no caso para você que estuda em tempo integral é depois do jantar, você deve estudar matérias de cálculo.
Vamos lá, e eu vou explicar por que você tem que dar preferência para matérias de cálculo e de raciocínio lógico. Anota isso e grava isso, tá bom? Matérias de cálculo e matérias de raciocínio lógico, elas tendem a trabalhar o seu cérebro muito mais. Você provavelmente já sentiu isso. O nível de energia mental que você demanda para resolver uma questão de física, de cálculo, não a física teórica, a física de cálculo, é muito maior do que a demanda energética do seu cérebro, a sua atenção, do que quando você está lendo um livro de história sobre a história do Brasil, por exemplo. É muito diferente. Então, quando você está resolvendo uma questão de matemática, uma questão de raciocínio lógico, uma questão de física, a sua atividade cerebral ela é muito maior. Ela meio que é diferente. É diferente de quando você está só estudando um livro, lendo o livro. Então, quando você, depois do almoço, depois de uma alimentação, nessa curva aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Segura lá. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se vocês conseguem ver esse meu percussor aqui, vermelho. Me fala se vocês conseguem ver. Acho que vocês conseguem se alimentar. Beleza, Evelyn? Show, dá pra ver. Então, o que que acontece? Quando você está começando aqui, esse período é o período em que você está com energia mental baixa, você está com sono, você está cansado, a sua energia cerebral é baixa, então você não está com o nível de atenção máximo. Então, aqui embaixo você está pouquinho, sabe? Você tá baixo, você não consegue. E é natural que ao longo do dia esse nível de energia mental vá aumentando. Sendo que qual é o problema? Você querer começar o seu dia com matérias de leitura, né, de humanas ou de linguagens, por exemplo, aqui. Porque o seu nível cerebral é muito baixo. Então as chances são que nesse período aqui você está com sono, você está cansado. E você tem como hackear, digamos assim, isso. O que que você faz? Nesse período aqui, você coloca matérias de cálculo. Porque aqui vai dar um pico, eu não desenhei aqui, mas vai ser como se fosse um pico bem aqui de energia cerebral. Você vai colocar o seu cérebro numa energia maior. Você vai dar um. É como, eu não sei se vocês já estudaram isso na química, mas na química tem uma parada chamada catalisador. Catalisador é aquilo que ativa, aumenta a velocidade da reação. Então é como se se você começasse a estudar, é como se esse período de você estudar cálculo fosse um catalisador. Você aumentasse a sua energia mental para você conseguir se manter constante. Então vamos lá. Aconteceu aqui, vai dar um pico. Opa, e depois desse pico, você vai vir depois de um tempo, depois de algumas horas, a sua atividade mental ela vai se entrar no máximo. E aqui nesse período, anota lá. Aqui nesse período, você deve colocar as matérias de leitura. Então vamos lá. Digamos que no seu dia você vai estudar, eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas digamos que no seu dia você vai estudar 4 matérias, belezinha? 4 matérias você vai estudar no seu dia. Se você vai estudar 4 matérias no seu dia, beleza. Se você vai estudar 4 matérias no seu dia, Sara, eu já respondo a tua dúvida, beleza? Se você estudar 4 matérias por dia, o que que acontece? Vamos lá, teve aula, né, de química, física, história e geografia. No seu início de estudo, você coloca matérias de física e de química, ou só de física, se for só cálculo. Então você coloca nesse início aqui matérias de física ou de química. E aqui nesse período você coloca história, português. E também coloca física, obviamente, química. E aí tem outro detalhe agora. Quando vir para o final, para essa parte aqui, o final, que é natural que o seu nível cerebral de energia também vai diminuir, porque você demandou muita energia durante o dia, você passou muito tempo estudando, você também coloca matérias de cálculo aqui, beleza? Porque aqui depois você vai dar outro pico de energia, você vai demandar para o seu cérebro outro pico de energia, beleza? Então é bem importante isso. Então anota isso, que é uma das coisas mais importantes de picos cerebrais do seu cérebro para você se manter constante. Porque senão você acaba dormindo. É literalmente isso que acaba dormindo. E galera, eu tô um pouco com a minha voz um pouco estranha, porque eu tô um pouco. Agora pra parte da tarde eu fiquei um pouco gripado e aí eu não consegui melhorar a minha voz aqui. Mas o ruim é porque o horário depois do almoço não é a gente que define. Evelyn, se é o teu caso ter mais dificuldade com exatas, se no caso as matérias de exatas é o que você tem mais dificuldade, você deve colocar as matérias de exata, certo? Coloque as matérias de exata, mas existem. É um jogo, não é um jogo de exatas aqui, mas pode ser que exista matérias de física
ou de química que você tem um pouco mais de facilidade no dia. Se isso não te causa sono, por exemplo, se você estudar humanas, estudar linguagens, não te causa sono logo no início, depois de uma refeição, tudo bem, você pode. Isso daqui eu quero que vocês entendam que não é um jogo de 100% certo e 100% errado, tá? Isso aqui é a parte natural e fisiológica do seu corpo que tende a funcionar dessa forma. Sendo que, Isaac, eu não sinto sono e eu não sinto sono depois do almoço, depois do jantar, quando eu vou começar a estudar. Tudo bem. Se você não sente, começa com história, começa com geografia. Isso daqui é o que tende a acontecer, que eu vi acontecendo comigo e com outros colegas. Isso tende a acontecer. Mas se você não sente isso, tudo bem. Você pode começar com humanas, você pode começar com linguagens. E quando você estiver no seu pico de atividade cerebral, aí sim você colocar física ou química, tá bom? Então, não é um jogo assim, é como eu falei no início, aqui você tem que adaptar um pouco a sua realidade, ao seu método, tá? Eu vou já falar um pouco sobre método, mas você tem que adaptar um pouco a você, porque pode acontecer o que aconteceu contigo, Evelyn. Beleza? Sem problema? E agora, existe uma coisa que não existe uma quantidade exata de tempo para você estudar por dia. Isaac, eu tenho que estudar quantas horas? 4 horas, 5 horas, 7 horas? Não existe a quantidade exata, não existe. Mas eu preciso te falar algumas coisas e eu preciso te falar aquilo que mais funciona, tá? O meu papel é esse aqui. O que eu acredito para o aluno de terceiro ano que quer passar numa faculdade concorrida, que quer se dedicar pra caramba e principalmente que estuda em tempo integral deve fazer? Eu não acho, e essa é a minha opinião e essa é a minha visão de campo de batalha, de quem entrou dentro do campo de batalha e de quem passou pelo terceiro ano. Eu acho difícil alguém que estuda menos do que 3 horas conseguir estudar boa parte dos conteúdos que o Enem é cobrado. É um pouco difícil, não é impossível, tá? Pode ser que exista algum ser humano que consiga, mas eu acho difícil. 3 horas eu acredito que é uma quantidade mínima de estudo. E o que eu quero falar é o quê? Algo por volta de 3 a 5 horas é ideal, mas é isso que eu preciso que vocês entendam. Não é uma ciência exata. E por quê? Porque existe uma diferença entre tempo bruto e tempo líquido. O que é tempo bruto? Vamos lá, vamos explicar aqui de forma prática. Tempo bruto é, por exemplo, tá, Isaac, beleza, eu entendi isso e agora o que é que eu faço? Digamos que você vai definir que você vai estudar 4 horas por dia. Isso não é a quantidade de tempo que você vai estudar. Isso é o seu tempo bruto. É o tempo total que você vai se dedicar estudando. Então, 4 horas, tá? Vamos lá. O seu tempo bruto é 4 horas. Sendo que o seu tempo líquido, ele não é 4 horas. Ele é, por exemplo, 3 horas e meia. Digamos que você esteja usando a técnica Pomodoro, tá? E a gente vai fazer aquela técnica de 50-10. Se você chega em casa, vamos lá. Se você chega em casa às 6 horas da noite, tá? Que eu acho que é uma realidade, eu acredito que é a realidade da maioria ou de alguns alunos que estudam em tempo integral. 6, 7 horas é o horário mais ou menos que alguns alunos chegam em casa. Pode ser mais, pode ser menos, mas se for, me fala qual é a realidade de vocês. Que horas que vocês chegam? Pela minha análise que eu fiz, é por volta desse horário, de 6 a 7 horas. Beleza? Mas se você chega em casa, por exemplo, 6 horas da noite, tá? E aí você se programa para começar a estudar às 7 horas da noite, tá? Se não for esse horário exato, vocês adaptam para a realidade de vocês. Mas digamos que você chega às 6 horas e você vai começar a estudar às 19 horas, tá? E aí você começa a estudar de 19 até as 23 horas, né, da noite, né? De 19 até as 23. Não 4 horas brutas. Sendo que, se você usar a técnica Pomodoro, você vai ter um revezamento de tempo de descanso aí de 10 em 10 minutos. Então, se você estudou 50 minutos, aquele bloco de 50, ó, a Sara falou que sai 5 e chega às 5 e meia. Ó, tá vendo? Então a Sara falou que chega às 5 e sai 5 e meia. Eu fiz aqui então, digamos, a Sara, por exemplo, estaria dentro desse público que talvez começasse a estudar às 6 horas da noite. E se não for exatamente 6 horas da noite, tá, galera? Vocês adaptam um pouco a realidade de vocês. Não precisa ser exatamente 6 horas da noite, não, tá? Mas digamos que você vai estudar 4 horas por dia, que eu acho um tempo razoavelmente bom. E você vai usar a técnica Pomodoro. Então você vai usar 50-10. Vai lá. Então você vai ter 4 sprints, que a gente chama, 4 sprints de tempo de estudo, né? 50 minutos focado e 10 minutos relaxando. Então você vai ter aí 30 minutos de pausa. Somando tudo, você tem 30 minutos de pausa. Então, na realidade, então o seu tempo líquido não é 4 horas, é 3 horas e meia. E é muito importante você tomar cuidado com isso.
porque senão você entra numa autossabotagem e numa falta de produtividade quando você está estudando. Você ficou de 7 até 11 horas da noite e falou, eu estudei 4 horas. Não, você não estudou 4 horas, você estudou 3 horas e meia. E algo muito importante, e que isso não serve só na sua rotina de estudo na semana, mas também nos finais de semana. Porque entendam, vocês também vão ter que estudar no final de semana. E eu vou falar já já um pouquinho mais sobre o final de semana e férias. Mas entenda uma coisa, vocês precisam definir o horário de vocês começarem a estudar e o horário de vocês terminarem de estudar. Como assim? Vou explicar melhor isso. Você não pode simplesmente querer começar a estudar às 7 horas, eu termino quando der, eu termino quando eu cansar, eu termino quando eu tiver com sono. Não, você tem que definir, eu vou começar às 7 horas da noite e vou parar 11 horas, vou parar meia-noite, vou parar 10 horas, não sei, você define. Então, escreve aí, definir horário de início e horário de término. É muito importante esses dois períodos, porque se você simplesmente começar a estudar sem parar, cara, as chances são que você não consegue. Você não tem uma noção exata de que horas você termina e que horas você começa. Então seu cérebro não sabe o momento em que ele vai parar. Então ele tende a trabalhar daquela forma até cansar e você ter uma falsa ideia de produtividade. Por isso que é importante a técnica Pomodoro que eu ensinei no workshop. Deixa eu ver aqui, mandaram uma dúvida. Evelyn, não, essas 4 horas elas não precisam ser seguidas. Isso, exatamente. Pronto. Se você estudar de 3 às 6 e de 9 às 11, prejudica de forma alguma. É aquele lance que eu estou falando aqui. Isso aqui não é uma ciência exata. Não é, exatamente cravadinho isso aqui. O que eu mais falo, onde é que você mais aprende? Campo de batalha. O que é campo de batalha? Entrar em campo, colocar em prática. Então, assim, se de 3 horas, você estuda de 3 às 6, dá 6 horas, né? E de 9 às 11, massa. Usando a técnica Pomodoro e nesse período de intervalo você, sei lá, vai fazer um exercício, você vai se alimentar, você vai relaxar um pouco e depois volta, mas tem que ser cravado 9 horas até as 11, maravilha. Maravilha, 100%. Concordo e apoio, beleza? Mas tem que tomar cuidado porque quando às vezes alguns alunos, e eu falo porque eu já cometi esse erro, tem que tomar cuidado só no fato de você voltar. Tem alguns alunos que vão, né? Beleza, eu vou estudar de 3 às 6 e quando for 9 horas eu volto. E às vezes não volta, fica no celular, dorme ou qualquer coisa desse tipo. Então você tem que ser muito criteriosa com relação a isso, tá bom? Mas entenda essa parada de tempo líquido e tempo bruto, tá bom? Coloquem isso, coloquem como meta, coloquem no alarme do celular, cola isso na parede para que seja a sua meta, tá bom? Podem mandar as dúvidas, tá? Se vocês tiverem, podem mandar as dúvidas, que eu vou aqui responder. Mas façam pausas, tá? O maior erro do aluno é querer começar a estudar e não ter pausa. Você precisa ter hora para estudar, né? Para começar e terminar e fazer pausas, beleza? Técnica Pomodoro. Vamos lá. Segundo ponto, tá, beleza? Tá, galera? Beleza? Segundo ponto. Só tomar aqui uma água que a gente continua. Galera, meu nariz hoje à noite pegou pesado, viu? Pegou pesado mesmo. Ele quase que não deixa eu fazer a live. Mas ainda bem que eu já tô melhor. Beleza? Show, vamos lá. Segundo ponto, tarefas. O que são tarefas? Anota aí, tarefas. Tarefas são as disciplinas que você vai estudar, são as aulas, né? Então, vamos lá, se você tem 4 aulas por dia, as chances são... Lembra que eu falei no workshop que você provavelmente não vai estudar tudo que é dado no dia, porque não dá tempo? Então vamos lá, digamos que você tem 4 aulas por dia. Me fala aí quantas aulas vocês vão ter por dia, tá? Me falem aí, porque eu sei que tem gente que tem 5, tem gente que tem 4, tem gente que tem 6, mas me falem aí quantas aulas vocês vão ter por dia no terceiro ano, que eu quero muito saber. Mas vamos lá, digamos que você tenha 4 aulas por dia, beleza? Você tem 4 aulas. Cara, as chances são que se você for estudar, sei lá, 4 horas por dia, não dá tempo de estudar só 1 hora cada aula. Tem aula que dá, tem aula que não dá, então tem aulas que você vai demandar mais tempo e tem aulas que você vai demandar menos tempo. Fala, João, beleza? Ô, cara, de nada, tamo junto, tá? Tamo junto. Então, não dá pra definir, não dá pra você conseguir passar 1 hora só estudando cada aula, tá bom? Não dá pra estudar. E eu tô falando aqui, a Evelyn falou que tinha de 6 ou 9 por dia, mas eu não tô falando do técnico, tá, galera? Eu tô falando de aulas somente as aulas normais, tá? Então, física, química, biologia, história, eu tô falando um pouco disso. Eu sei que tem as aulas técnicas,
mas eu tô falando aqui de revisão das aulas que não são técnicas, que são das aulas é, de ensino normal, né? Da parte normal da escola, beleza? Mas tem o técnico também que eu sei. Mas vamos lá, digamos que você teve essas 4 aulas e você vai ter que revisar, tá, vamos lá, 3, beleza? Você teve 3 aulas para revisar, porque as chances são que você tem que revisar, a base do terceiro ano é revisar as aulas. Então, você escolhe dessas 4, você vai escolher 3 aulas. Pô, Isaac, como é que eu vou escolher quais aulas eu vou estudar? Eu vou ensinar uma técnica aqui chamada técnica PRD, que é peso, recorrência e dificuldade. E eu quero que vocês fiquem aqui até o final, porque ela vai ser a última técnica que eu vou ensinar. Então fique aqui comigo até o final, que eu vou te falar como é que você vai priorizar, porque eu sei que é uma dúvida muito grande de vocês. Isaac, é, como é que eu priorizo as matérias? Por onde eu começo? Eu começo estudando o quê? Matemática ou história? Física ou química? Enfim, entende? Tem matéria, tem aulas que você tem alunos que não sabem por onde começar. E é por isso que eu vou ensinar a técnica PRD aqui para vocês, tá bom? Beleza. Ó, tem gente falando de 4 a 6 na semana e sexta-feira 9 aulas, a Sara falou. Pois não tem curso. Pois é. Então é isso, muda um pouco para cada pessoa. No meu caso, eu tinha 6. Né? No meu caso, eu tinha 6 aulas por dia. Mas enfim, vamos lá. Tarefas. São as disciplinas que vocês vão ter que estudar por dia. E olha só, se liga nessa foto. Essa foto é uma foto que eu tirei do Google Keep. Eu usei um aplicativo chamado Google Keep, que é do Google. Vocês têm disponível para vocês. E o que eu fazia? E é algo muito importante que vocês precisam fazer. Se liguem só, vocês precisam fazer, tá bom? Vocês precisam mesmo. Muito aluno quer começar, chega em casa e quer começar a estudar e ele quer começar a organizar as matérias que ele vai estudar na hora que ele senta na cadeira, senta na mesa para começar a estudar. Isso é errado, tá? Isso é realmente errado. Você não pode chegar em casa e querer começar a organizar as suas coisas quando você chegar em casa. Não é. O que você tem que fazer? Sabe as aulas? Digamos, você está tendo lá suas aulas durante a manhã, as aulas que você vai revisar em casa. E aí, o que você faz? Pô, teve aula de física? Pega o teu celular, baixa o Google Keep, tá? É um aplicativozinho de organização. Ele é bem simples e é muito bom. Pega o teu celular naquela hora. Pode ser uma agenda também, tá, galera? É porque no caso eu não gosto muito de usar papel. Eu sempre tento otimizar o meu tempo. Então eu não uso tanto papel para organização de algumas coisas. Então vamos lá. Baixa o Google Keep. Então você, na hora que teve aula de física, beleza? Teve aula de física de ótica, massa. Pega o teu celular, abre o Google Keep e escreve acabou a aula. Isso você tem que fazer no intervalo das aulas, tá? Anota aí, fazer isso no intervalo das aulas. Acabou a aula de física, pega o teu celular e coloca lá, física, qual foi o assunto? Ótica. Eu não sei se a apostila de vocês, o caderno de vocês é separado por capítulo ou por aula ou por assunto, não sei. Mas independentemente disso, vocês também podem colocar, sei lá, aula 12, capítulo 3, só para facilitar ainda mais na hora de vocês forem pesquisar, quando vocês forem estudar. Por quê? Estudante tem que otimizar tempo. O tempo de vocês é escasso, tanto para ainda mais quem estuda em tempo integral, é mais escasso ainda, beleza? Então, isso daqui é para otimizar o teu tempo. Então, terminou a primeira aula, aula de física, ensinou o quê? Ótica, beleza, anota. Depois, teve a segunda aula, sei lá, dei um exemplo aqui, né? Geografia, foi o quê? Globalização, anota. Pega o teu celular, acabou a aula, anota rapidinho na troca de professor. Depois, e assim sucessivamente. Anota todas as aulas do teu dia. Por quê? Quando tu chegar em casa, tu vai sentar na tua cadeira, sentou na tua cadeira, pega aqui o teu celularzinho, ou pega, sei lá, abre o computador, ele fica salvo na nuvem, ou pega a tua agenda, se tu anotou numa agenda, não sei, você escolhe. Sentou, tu já sabe, beleza, eu vou começar estudando física, eu vou começar estudando história. Eu já sei exatamente o que é. Você não vai ter que abrir, sei lá, o horário do colégio, sabe? Às vezes você chega em casa e não lembra nem quais foram as aulas que você teve no dia, aí tem que abrir horário de colégio. Ah, eu tive aula de português, de física, o que foi? Sabe? Isso não é otimizar tempo, isso é perca de tempo. E você tem que otimizar. E é algo tão simples, mas que muita gente não faz. Tá bom? Então, otimize o seu tempo. Pega e faz isso daí que eu tô falando. Acabou a aula e anota a matéria, a aula e especificamente, sei lá, qual foi o capítulo, algo do tipo. Chegou em casa, já tá tudo pronto. Você só vai sentar, pegar seu material e começar a estudar. Beleza? Isso economiza tempo pra caramba. E eu falo isso porque eu fiz. Terceiro ponto. Materiais. Beleza, galera? Materiais. Materiais. Vamos lá. Materiais a Ana Laura perguntou. E para os estudantes que trabalham? Ana,
para os estudantes que trabalham, a organização é igual. Se você estuda de manhã, você tem aula de manhã e trabalha à tarde, é o mesmo processo do aluno de tempo integral, beleza? Você vai organizar da mesma forma. A única diferença é que no período da tarde ou no período da manhã você não vai estar em aula, você está trabalhando. Mas é a mesma linha de raciocínio, beleza? Materiais. Materiais é o quê? Caderno, livro, apostila. É o meio pelo qual você vai estudar. Olha a Jamile aí, Jamile chegando. É os materiais pelos quais vocês vão estudar, beleza? Então, é o terceiro ponto do processo de rotina que vocês têm que definir. Vamos lá. E qual é a importância disso? A importância do material é que é ele que vai te guiar no processo de quando você estiver estudando, beleza? Beleza, deixa eu só ver aqui a dúvida do João que ele me mandou aqui. Não, João, isso aí foi só um exemplo, tá? Você coloca MRU, o que for da aula da física, tá? Isso daí é pro cronograma das aulas. Isso é pro cronograma das aulas que você teve no dia. Então, isso aí foi só um exemplo. Não quer dizer que é assim não, tá? É só um exemplo. Então vamos lá, os materiais é o quê? Ah, eu vou usar livro ou apostila? Vou usar livro de lista de exercício ou caderno? Porque aí baseado nisso, você já vai definir tudo. Vamos lá. Tem uma coisa que eu quero que vocês façam, né, com relação ao material de vocês. Definir quais são os materiais de vocês. Por exemplo, teve aula de física, certo? Ou aula de português. O professor anotou no quadro o que vocês vão estudar, anotou no quadro e vocês também anotaram aqui no caderno. E aí quando vocês chegarem em casa, vocês vão fazer o quê? Beleza, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou revisar a anotação do professor em sala, depois vou ler o material, né, ler o livro, ler o material, vou fazer algumas anotações nesse material ou no resumo que ele fez na sala e depois vou resolver exercício, beleza? E galera, eu já respondo o restante das dúvidas, tá bom? Só um instante. Então, é isso. Então, assim, define os materiais. Então, por exemplo, vai estudar com caderno, né, para revisar, relembrar o assunto que foi dado em sala, estuda por meio do livro para revisar o assunto específico, né, para aprender a teoria de novo e faz o exercício. Então, já definiu quais são os materiais que você vai usar. Definir os materiais que você vai usar, você vai chegar em casa e aí você vai se organizar, sentar, pegar aquela lista, usar a técnica Pomodoro e fazer o quê? Resumos associativos. O que são resumos associativos e quando você deve usar? Quando você for fazer resumos e quando for necessário fazer o seu resumo. Ou quando, por exemplo, sabe aquele professor que anota muito no quadro? Você pode pegar aquela anotação do professor e fazer um resumo em cima dela, ou pegar a própria anotação e fazer dali o próprio resumo. E de forma associativa. E o que eu quero que vocês entendam o que é esse resumo de forma associativa e que eu usei principalmente para estudar filosofia e que me ajudou muito. Resumo de forma associativa é um dos materiais pelos quais você mais vai usar, que eu acredito que mais funciona quando se trata de você utilizar para revisar assuntos futuros. Porque entendam, vocês vão ter que revisar esses materiais. E se esses materiais de vocês não estiverem otimizados, vocês não vão conseguir revisar da forma correta. Vocês vão gastar tempo revisando, tá bom? Então vamos lá. Faz o resumo, pega o assunto específico. Então vamos lá. Você pega o assunto e faz esses blocos aqui de anotação, sempre baseado nesses blocos. Depois que você faz esses blocos, ou pode ser um ponto, mas não deve ser grande, e deve ser mais palavras-chave. Pegou esse bloco aqui, do lado desse bloco você faz um desenhozinho simples, beleza? Faz um desenho por quê? O resumo, ele é para te lembrar daquilo que você estudou, certo? Então, o resumo de forma associativa é para que quando você lê essas palavras-chave aqui, você consiga relembrar aquele assunto na hora do teste, na hora da prova, por meio de uma imagem. Então, por exemplo, eu sei que nessa parte aqui eu estou falando algo relacionado à escrita, porque eu desenhei um lápis aqui do lado. Eu sei que nesse caso aqui, sem ler, eu sei que eu citei algum artigo, algum livro. Eu sei que aqui eu estou falando sobre algo relacionado à conversa, algo ensino.
Então, assim, sabe, esses desenhos eles servem para que você consiga relembrar daquele assunto sem ter que ler tudo, ou quando você estiver resolvendo a prova ou resolvendo algum exercício, aquele assunto ele vem de forma associativa no seu cérebro. Ele é relacionado a alguma imagem. Isso aqui é otimização de material. Você tem que otimizar o material que você usa para estudar, porque senão, que eu vejo muito aluno, o que eu vejo muito aluno fazer e vejo muito aluno errar? Pega o material e quer fazer resumo em fichas. Eu acho muito legal os resumos em ficha, fazer, acho muito bacana. Sendo que o aluno pega aquele material e guarda depois. Pô, cara, quais são as chances de você voltar a usar aquilo dali? Então tende a não funcionar tanto. Então, beleza. Pega o teu livro, usa o teu livro para revisar a teoria que foi dada em sala, pega as anotações do professor, faz a anotação em cima, se for preciso de lapiseira, de lápis, e faz o resumo de forma associativa, beleza? E as chances são que você consegue relembrar, tá bom? Só beber aqui uma água. Hoje meu nariz tá pesado por conta da quase gripe que eu fiquei. Vamos lá. Lembra que eu falei que principalmente alunos que estudam em tempo integral, eles vão ter que se dedicar um pouco mais. Lembrando, tá, galera? No final agora, o próximo ponto vai ser ensinando a técnica PRD para vocês aplicarem no dia a dia de estudo de vocês e organizar exatamente a rotina de vocês, tá bom? Final de semana é dia de avaliação. Eu sei que, como você estuda em tempo integral, você tem tempo reduzido, e os finais de semana são os divisores de água para vocês, tá? É o período em que vocês mais vão ter que otimizar o tempo de vocês e usá-lo de forma muito preciosa. E o que eu aconselho vocês fazerem? Sábado, revisa o assunto acumulado. Lembra que eu mostrei aquela foto do Google Keep, daquele bloquinho? Vocês também podem criar outro bloquinho com as matérias importantes que ficaram acumuladas que não deu tempo de estudar. Então, no sábado, você vai revisar ou estudar as matérias acumuladas, beleza? Revisar ou estudar as matérias acumuladas. Ai, cara, galera, desculpa, é porque meu nariz aqui ficou bem pesado agora. Só um minuto, tá? Ai, o nariz tá bem ruim hoje. Então, assim, no final de semana é o dia para você revisar. Então, assim, na semana, beleza, ficou com as matérias acumuladas, acumulou um pouco de matéria, acumulou um pouco de exercício, revisa essas matérias no sábado. Anota aí, revisar matérias no sábado, de preferência de manhã, porque de manhã o seu pico de energia normalmente tá alto, mas isso não quer dizer que seja, tá? Para algumas pessoas é, para outras não é. E o que você tem que fazer também? Sábado ou domingo, você também tem que aproveitar para fazer simulado e lista de exercício. Porque durante a semana, você passou a semana estudando teoria, e se você usar aquele método da progressão que eu ensinei, você vai resolver mais ou menos de 5 a 7 questões, 25 a 35 questões por dia. No final de semana, você tem que focar na resolução de exercícios, tá? No sábado ou no domingo, ou a resolução de simulados. Porque é o período em que você vai ter tempo para. Você não vai ter aula, então você não vai ter que revisar a matéria, e você vai ter um período para você poder testar na prática aquilo que você estudou durante a semana. Então é legal você pegar uma lista de exercício, ou um simulado anterior, ou uma lista de exercícios Enem, ou algo desse tipo. Quem está no treinamento vai receber simulados modelo TRI, com TRI, mas você pode pegar, né? Pode pegar a lista de exercício, pode fazer os simulados. Para quê? Para testar, né? Para saber se você aprendeu mesmo durante a semana aquele assunto, então você pode resolver, ou você pode pegar para realmente testar, para ver se você está aprendendo as matérias voltadas para o Enem, para entender os padrões das questões para o Enem, beleza? Então, o final de semana é dia de avaliação. É dia também de estudar teoria? Sim, eu não diria que você não tem que estudar teoria no final de semana, não. Mas, pô, você já passou a semana toda estudando teoria? Volta um pouco no final de semana para focar na prática, focar nos simulados, beleza? E entre sábado. Tá, beleza. Você vai fazer lista de exercício ou simulado no sábado e domingo. Domingo aproveita para corrigir esses exercícios. É importante no final de semana você descansar, mas também é importante que você aproveite para corrigir os seus exercícios. Fazer uma análise pessoal dos seus erros. Porque se você não parar para analisar os seus erros, você não sabe o que você precisa melhorar. E se você não sabe o que você precisa melhorar,
você não consegue traquear o seu resultado. Então você não tem noção. Simplesmente você acerta ou erra e não sabe por que está errando. Você não consegue. É tipo como se quebrasse um tijolo de uma parede e você não saber se localizar onde esse tijolo foi quebrado. Então é para isso que serve a lista de exercícios simulado e correção. É por isso que aquela técnica TEA, que é tentar, errar e acertar, funciona tanto. Porque é baseado nela que você vai saber aonde você está errando. Beleza? Então. Ai, meu nariz, galera. Foi mal de novo, tá? Desculpa, porque meu nariz hoje tá bem ruim. Eu tenho rinite, pra quem não sabe. Então, tem dia que meu nariz pega e hoje foi um deles, tá? Desculpa aí pelas pausas que eu faço aqui durante a live. Mas é isso, tá? Finais de semana é dias de exercício simulado. No meu caso, todos os domingos eu fazia simulado, tá? Todos os domingos eu fazia simulado. E se você tiver com energia alta, se você tiver com energia para continuar, você pode corrigir os exercícios ou os simulados no mesmo dia. Ah, fiz simulado de manhã, corrijo à tarde. Fiz simulado à tarde, corrijo de noite. Beleza. Mas também aproveitem para descansar um pouco, tá? É importante que vocês tirem períodos de descanso no final de semana, senão vocês não começam a semana bem. Belezinha? Só beber aqui mais uma água, que a água vai ser precisa aqui para mim. E agora, galera, eu vou falar sobre PRD, que é uma técnica que eu aprendi com o professor Gilberto, um cara incrível e que eu admiro muito. PRD é um método que você usa para priorizar as matérias que você vai começar estudando. Então, se você às vezes pode se perguntar, né? Tá, Isaac, já resolvi, já coloquei no cronograma aqui o que eu vou estudar no dia, já vi tudo que eu tenho que fazer, mas eu não sei por qual matéria eu começo. Eu não sei por qual matéria eu inicio. E é normal isso, tá, galera? O que você faz? Se define peso, recorrência e dificuldade. Você tem uma tabelinha e essa tabelinha vai ser a sua diretriz. Toda vida, quando você for começar a estudar, você começa alimentando essa tabelinha. O que você faz? Vamos lá. Vou pegar aqui o marcador para ajudar vocês. Vai. Digamos que no dia você tem Brasil Colônia para estudar, beleza? Brasil Colônia. E Brasil Colônia, no seu vestibular, na sua prova lá, ele tem um peso 2. Tem prova, se não tiver peso, é peso 1. Então você vai lá. Você tem peso 2, certo? Esses números, essa avaliação, ela é colocada entre 1, 2 e 3, tá? Então ele tem peso 2 no seu vestibular, beleza? Então você coloca 2 aqui. Recorrência. É uma matéria que todo ano cai, então 3. É uma matéria que cai mais ou menos, bota 2. É uma matéria que quase nunca cai, 1. Beleza? E dificuldade. Ah, Isaac, Brasil Colônia eu não tenho dificuldade nenhuma, bota 1. Ah, Isaac, Brasil Colônia eu tenho mais ou menos dificuldade, coloca 2. Ah, Isaac, Brasil Colônia eu não sei, nunca aprendi, coloca 3. E o que vai acontecer? Quando você somar isso tudo aqui, vai dar um score. Aqui no caso dá 7, né? 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7. Então aqui vai ser a nota 7. E assim sucessivamente. Ah, estequiometria tem peso 1,5 no meu vestibular. Ah, a recorrência cai mais ou menos, então bota 2. Ah, minha dificuldade é 3, né? Eu acho muito difícil estequiometria. Então 3 mais 2, 5, mais 1,5, 6,5. Então você coloca aqui 6,5. E assim sucessivamente. Aí o que é que você faz? Você vai dar prioridade ao número maior, ao que tiver o maior score. Então digamos que aqui o maior score, nesse caso aqui, é de Brasil Colônia, é 7, né? É 7. Então você vai começar estudando por Brasil Colônia. Porque se você não estudar Brasil Colônia, de alguma forma você vai perder alguma coisa importante no dia do seu vestibular. Porque é muito recorrente e tem um peso grande. Então você não pode deixar de estudar Brasil Colônia. É dessa forma, anota lá, tá bom? Anota aí no seu caderno. É dessa forma que você vai começar a priorizar quais são as matérias que você tem que começar estudando no dia, tá? É dessa forma aqui que você tem que estudar, com PRD. Peso, recorrência e dificuldade. Todo dia você tem que alimentar essa planilha. Porque senão você não consegue otimizar o seu tempo. Deixa eu só ver aqui. Que aplicativo você indica para nos auxiliar na hora de estudo? Grace, mas que auxiliar em que sentido? Eu preciso saber. Eu aconselho aqui o Google Keep para organizar as matérias do dia. Mas auxiliar em que sentido? Se for auxiliar horário, é o quê? Eu preciso saber. Me fala aí, que aí eu consigo definir melhor. Beleza? Caraca, minha garganta e meu nariz hoje estão bem pesados. Vamos lá. Então, galera, é isso. E agora tem outro lance, que é o quê?
provavelmente vocês vão entrar de férias, né? Todo mundo entra de férias e vocês também vão entrar de férias. E o que vocês vão fazer nas férias? Isso aqui é uma dica e uma técnica de férias para vocês usarem. Isso não é necessariamente para o dia a dia de vocês, mas é nas férias. Anota lá, tá bom? É muito importante porque eu não tinha nenhuma aula programada para falar sobre férias e aqui eu vou falar um pouco mais específico para vocês. Como vocês estudam em tempo integral, como vocês estudam em escola integral, e assim, eu preciso ser sincero para vocês, existem alunos que estudam em escola normal, né, escola só de um período, que enquanto vocês estiverem assistindo aula, vai ter aluno resolvendo um exercício e estudando teoria, que é o mesmo curso que vocês. Então, teoricamente, vão ter mais alunos estudando teoricamente mais do que vocês. Mas não quer dizer que eles estão estudando melhor, porque estudar mais tempo não quer estudar melhor. Eu já falei sobre isso aqui também. Então não quer dizer que eles consigam aprender mais do que vocês, tá bom? É bem diferente isso aqui que acontece na prática. Mas vamos lá. Férias, tá? Férias. Vocês vão usar férias para resolver questões e simulados, principalmente simulados. Simulados Enems anteriores, simulados disponíveis, simulados que o seu colégio disponibilizar, que a internet disponibilizar, vocês vão usar para resolver simulados. E não só isso, tá, galera? Não só isso. Anota lá. Fazer simulados anteriores e revisar assuntos que você ficou com dificuldade durante o ano. Então você vai ter umas férias ali mais ou menos no meio do ano, provavelmente. Então você vai pegar essas férias para resolver simulados e para resolver assuntos que você ficou com dificuldade e que tem uma recorrência e que tem um peso muito alto no seu vestibular. Então vai lá. Você ficou com dificuldade em estequiometria, tá? Ficou com dificuldade em estequiometria e estequiometria cai todo ano no Enem. Então, e você estudou, mas não aprendeu tão bem, ou sentiu que ficou com dificuldade, não viu tão bem direito assim nas questões, viu que não tinha facilidade. Então você vai aproveitar as suas férias para revisar esse assunto específico. Aquele assunto que você não aprendeu, mas que não é tão recorrente, você não vai dar tanta prioridade nas suas férias, tá? Mas as suas férias, elas devem ser usadas para simulados de dificuldade e questões. Tá, Isaac, mas e agora? O que eu faço? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana? O que eu aconselho é o quê? E eu fiz isso, e eu aconselho porque eu fiz, e eu vi isso acontecer na prática. E com alguns colegas também. Eu aconselho você, quando entrar de férias, você não parar de estudar logo. Entrou de férias, primeira semana de férias, continua estudando. Sendo que com uma carga horária um pouco menor. Então, vai lá, se você estudava quando estava tendo aula, sei lá, de 7 da manhã até 9 horas da noite, nas férias você aproveita para estudar só de manhã e à tarde você descansa. Ou só estudar à tarde e de manhã você descansa, porque você aproveita para descansar um pouco também. Mas estude, defina horário para iniciar e horário para terminar as matérias, faça simulados, resolva lista de exercícios e descanse. E na última semana, somente na última semana, uma semana antes de começar as aulas, o que eu aconselho? 5 dias, 6, para de fazer tudo e só vai descansar mesmo. Eu fiz isso, eu acho, pra mim, deu o melhor resultado. Eu não gosto muito de parar no início, por exemplo, entrei de férias, primeira semana, não vou fazer nada, vou só descansar, só dormir. E depois eu vou voltar e e não paro mais. Eu não gosto disso porque quando você tiver no final das férias, você vai continuar estudando e vai voltar às aulas. Então você quase não descansou ali no final. Então eu troco esse aqui por isso daqui. Ficou claro? Eu acho que sim, né? Então eu acho mais viável você fazer isso e foi o que eu fiz. Eu fiz nas minhas férias, as 3 primeiras semanas eu fiz curso de férias e aproveitei para resolver simulado. Eu aproveitei para fazer uma coisa, não falei. Resolver redação pra caramba. Eu acho que eu fazia redação todo dia, ou quase todo dia. E eu foquei muito em matemática, porque matemática ia puxar muito minha nota também. E não é que eu tenho tanta facilidade com matemática, eu não tinha tanta facilidade com matemática, então eu aproveitei para mim focar bem em matemática, beleza? A Jamile aí bateu palma. Valeu, Jamile. Então é isso, tá? Façam isso nas férias. Espero que tenha anotado tudo. E galera, é isso. Essa foi a aula de hoje. E eu preciso falar uma coisa pra vocês. Esse aqui que eu tô fazendo com vocês é mais ou menos o que acontece com o cinto do Batman. Eu tô dando ferramentas pra vocês. Eu não consigo falar, Jamile, nas primeiras 3 horas da tua hora de estudo tu tem que fazer isso. Paulo, nas tuas 2 horas iniciais tu tem que estudar isso. Não dá. Eu preciso de algo muito mais personalizado para me saber.
Então não dá para me saber exatamente. Mas o que eu tô te fazendo, o que eu tô fazendo aqui é o quê? Eu tô te dando ferramentas, eu tô te dando é como se você tivesse um cinto do Batman e eu tô te dando ferramentas para que você coloque nesse cinto do Batman e você na hora que precisar você tirar. É por isso que eu falo, anota tudo, leva papel e caneta, porque uma hora ou outra eu acredito que a técnica PRD é uma das mais preciosas de tudo que eu falei aqui. Uma hora ou outra, quando você precisar, você tira uma ferramenta desse cinto do Batman e usa. E o que eu quero fazer é que vocês colecionem ferramentas desse cinto do Batman para que vocês consigam usá-lo quando for preciso, usar quando for realmente necessário, entendeu? Fez sentido para vocês, galera? Me fala aqui no chat, tá? Agora eu quero falar com vocês. Fez sentido para vocês? Me fala aqui no chat, tem 8 pessoas ao vivo e eu quero saber. Me fala aqui no chat o que vocês acharam e se fez sentido. Ah, galera, eu queria fazer uma coisa. Vamos definir uma hashtag para essa live? Eu quero muito definir uma hashtag. Sei lá, hashtag Isaac gripado, hashtag, sei lá, qualquer hashtag para me repostar aqui nos stories e a gente ficar aqui, fazer aqui uma correntezinha. Me fala aí. Me fala aí uma hashtag engraçada, qualquer coisa. Criem aí uma hashtag. Hashtag Isaac gripado, hashtag Isaac férias, não sei. O que é que vocês acham? Bota aí, escreve uma hashtag pra me repostar aqui nos stories. Escreve uma hashtag que eu vou repostar aqui nos meus stories. Meu nariz tá pesado. Boa, Evelyn, boa. Boa. Tem outra aí, galera? Tem outra? Mandem aí outra. Manda outra hashtag pra me ver aqui. Manda aí, manda as hashtags. Manda as hashtags aí. Que manda a hashtag que é a melhor eu vou repostar aqui nos meus stories agora. Manda, galera. Quero receber a hashtag de vocês. Enfim, não sei se a galera vai mandar. Eu sei que tem um delayzinho aqui. Hashtag nariz fungado. A Sara, hashtag nariz fungado. Boa. Nariz fungado foi boa. Ai, ai, foi mal, galera. Tapa no nariz. É porque hoje foi pesado. Hoje tá pesado meu nariz. Tá, galera. Então é isso aí. Isso aí. Se vocês tiverem mais hashtag, manda aí que eu vou escolher a melhor e vou repostar. Aí vocês repostem a hashtag também. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por todo mundo que entrou. Fez sentido. Isaac Crinite. Que é Crinite? Que é Crinite, Jamile? É isso aí. Isaac Crinite. Que é isso? Ai, galera, vocês são demais. É isso aí. Obrigado pela live. De nada, Sara. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, galera. Muito obrigado. Vou postar aqui. Eu acho que eu vou postar aqui nariz fungado. Vai ser a hashtag nariz fungado. E repostem aí se vocês quiserem. E a gente se vê nos stories. Quem entrou no treinamento, a gente se vê no treinamento. Se você quiser entrar no treinamento, hoje, amanhã é o último dia. E é isso aí, tá? Espero que tenha ajudado. Um forte abraço. E valeu, galera. Muito obrigado. Maria Eduarda, a live vai ficar salva. Todas as lives ficam salvas, só o workshop que não ficou salvo, tá? É isso. Repostem o caderno de vocês que eu vou repostar nos meus stories. Valeu. Valeu, Ítalo! Abraço, cara. Repostem aí nos stories de vocês que eu vou remarcar vocês lá nos meus stories, tá? Tô gostando muito de conversar com vocês e a live vai ficar salva. Valeu, galera. Um forte abraço. Valeu, Laís. Valeu, Jamile, valeu, Ítalo, valeu, Maria Eduarda, valeu, Sara, valeu, Evelyn, valeu, Jamile, valeu todo mundo que entrou, todo mundo que saiu, tamo junto e vamos criar uma comunidade incrível. Valeu, galera, forte abraço.